Olá, está começando mais um Parlamento Literário. Aqui você acompanha o que existe de melhor no mundo da literatura e da arte. Um ambiente que acolhe todos os apaixonados pela poesia, literatura, peças teatrais, música e muito mais. E no programa de hoje nós vamos ficar por dentro do projeto Arte da Palavra, da Rede Sesc de Leitura, que estimula a divulgação de autores nas mais diferentes formas de manifestação. E vamos bater um papo também com o escritor Tiago Tissot, que vai falar um pouco da literatura fantástica. Então, não saia daí, o Parlamento Literário já está começando. O projeto Arte da Palavra da Rede Sesc de Leituras acontece em todas as regiões do país e que agora vai reunir mais de 70 representantes da literatura brasileira. Quem vai contar um pouquinho pra gente sobre como esse projeto funciona, que está aqui do meu lado, é Betânia Pinheiro, técnica de cultura do Sesc. Betânia, explica pra gente como é que funciona esse projeto. Então, o projeto, o Arte da Palavra, eu acho que a gente está muito feliz em estar acolhendo esse projeto esse ano. Aqui em São Luís, ele é um projeto formado de 3 circuitos. É um projeto que já diz, Rede Sesc de Leituras. É um projeto que está ali para divulgar, e valorizar e fomentar toda a cadeia, de literatura, cadeia literária, que vem com formação, que vem com apresentações, e que valoriza autores. E temos no mês de agosto, ainda temos também no mês de novembro, que vai ser... Continua o circuito de criação literária com outras oficinas, que é de ilustração e de história em quadrinho, e temos o circuito de autores, com 2 autores, que vêm para discutir sobre um assunto sugerido por nós, que vai ser, na realidade, sobre a questão do negro e também a questão da emancipação feminina. São temas muito atuais. E é sobre esse empoderamento feminino que tanto a gente está falando, E vem o circuito de oralidades que dá essa valorização para a poesia falada, Vem ali valorizando isso. Então a gente tem esses 3 circuitos que vão estar acontecendo em 2018 em São Luís, através do projeto Arte da Palavra, Rede Sesc de Leituras. E quem é que pode participar? Quem pode participar? Todas as pessoas que sentem interesse pelas temáticas das oficinas. Agora a gente teve, por exemplo, 48 pessoas inscritas, mas a gente só pôde atender 25, E as pessoas que curtem literatura, que têm interesse para participar desses eventos. Não necessariamente estudante. Não, ela não está fechado. Quanto mais diversificado for esse público, melhor ainda para a gente, porque acabam sendo essas pessoas multiplicadoras, E eu acho que é isso que o Sesc quer, É formar leitores, é estimular a leitura nesse universo hoje da tecnologia que ninguém quer mais ler, Se lê mais através das mídias, eletrônicas. Mas eu acho que a gente acaba valorizando isso, Essa experiência de se pegar um livro, de se escrever, de se estar junto, de se conversar e falar sobre literatura. É verdade. Agora, como é que vocês selecionam os gêneros? Você acha que atualmente tem espaço para todos os gêneros literários para serem debatidos e que chamam a atenção? Tem, eu vejo pela diversidade através do projeto em todas as regiões. Por exemplo, a gente pode estar falando aqui em São Luís sobre empoderamento feminino, mas em outra região vai estar falando de outra coisa, levando outro ator, outros autores. Então eu percebo que essa diversidade ela está aberta e não só com temas atuais, mas com temas que precisam ser falados. Eu acredito que vai ser muito interessante os circuitos e esse projeto aqui em São Luís. Para os jovens, como é que você vê a atenção que os jovens estão dando para projetos como esses que valorizam a literatura de uma forma geral? Olha, eu particularmente, você vendo as inscrições das pessoas que estão participando da oficina, eu fiquei surpreendida com a quantidade de jovens que se interessaram pela literatura fantástica. E estão ali, tem uns que já escrevem, tem outros que já fazem um experimento, ensaiam ali e vieram para a oficina e estão contribuindo. É como o Tiago falou ontem, a gente sai da cidade da gente para desenvolver uma oficina dessa, mas às vezes a gente aprende muito mais.
E eu acho que é essa experiência que está sendo interessante. Pois é, como é que você avalia essa troca de experiências? Porque aprende quem está participando do curso, mas também quem está trazendo as suas novidades. Nossa, né? Ontem ele falou uma coisa que eu fiquei muito... Ele disse, Betânia, eu saio daqui com uma cabeça revendo várias coisas, a partir do que o grupo me fez experimentar, perguntas, coisas que eu pensei que eu ainda não ia ver, mas eu penso que esse curso é interessante porque você acaba ampliando o teu universo de experiências que você tem. E quem imaginou? Ele não conhecia o Maranhão, né? Ele não conhecia São Luís, e está aqui fazendo essa oficina e conhecendo a cidade. Como você vê essa importância de falar da arte, falar da cultura de um modo geral para a população que é tão carente desse tipo de assunto? Não, eu digo que nós, né, que trabalhamos no SESC, temos o privilégio, né, de trabalhar com acessibilidade à cultura, porque as nossas programações, elas são gratuitas. Então, às vezes você não tem como ir a uma peça de teatro, aí uma exposição, porque se cobra, mas todas as ações do SESC têm essa característica e eu acho que é isso aí que torna acessível para as pessoas. Seja nas artes visuais, seja na literatura, o curso é gratuito, seja com música, com teatro, dança, circo, então a cultura popular. Então eu acho que as ações do SESC, elas trazem aí valorizando e tornando acessível para que as pessoas possam participar. E nossa cidade é tão rica nesse assunto, não é? Muito, muito, muito. E é um privilégio uma instituição dessa, né, que completou aí recentemente 70 anos e continua fazendo com vigor de 20, né? Eu acho isso muito legal nessa instituição. Então eu peço que você convide as pessoas que estão nos assistindo a participar dos projetos como esse que o SESC está desenvolvendo mais uma vez. Então, a gente ainda está com o projeto do SESC, a gente vai estar com as oficinas aí no mês de agosto e no mês de novembro. As inscrições vai ser divulgado, né, no site do SESC, a inscrição é através do e-mail. Então, fiquem atentos ao site do SESC, porque a gente tem uma programação vasta aí de leitura, na realidade, nesse mês de abril, com o SESC Leitura Literária, com o Arte SESC da Palavra, com a exposição Milor Fernandes, Mostra SESC, né, que é sobre o Milor Fernandes, que vai estar na nossa sala SESC de exposição no Calhau, e a abertura dessa exposição em artes visuais, também de ilustração, com Maria Clara Bidotti, que a abertura é amanhã. Então, esse mês está todo, assim, voltado para a leitura, né? E falar e conhecer mais sobre literatura é sempre bom, sempre né? bom. Leitura, eu acho que expande e faz você sair de uma zona pequena para um lugar muito maior. Tá bom. Betânia Pinheiro, técnica de cultura do SESC. Muito obrigada pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Entre os autores que participam do projeto Arte da Palavra está o Tiago Tissot, que é escritor e editor curitibano. Tiago, primeiro começa contando pra gente como foi que a literatura entrou na tua vida. Bom, a literatura entrou na minha vida, acho que do caminho mais normal. Eu descobri os livros do Senhor dos Anéis, do Tolkien, e a partir dali eu comecei a ler. Eu não me interessava antes disso, até que achei esse livro. E a partir dali eu comecei a ler, comecei a me interessar e comecei a ir atrás de outros livros e buscar outras coisas para ler. E quando eu vi, eu estava escrevendo. E com o passar do tempo, eu tinha um livro pronto e eu precisava publicar aquele livro. Tentei com algumas editoras, ele foi recusado. Eu decidi montar minha própria editora para publicar o meu livro e publicar outros livros. E quando eu vi que era difícil de colocar meu livro à venda em outras livrarias, eu montei uma livraria própria para vender o meu livro. Então hoje eu escrevo, edito e vendo livro, e a minha vida é praticamente pensar sobre o livro, né? Eu soube que a sua mãe era professora de literatura. Isso de alguma forma pode ter despertado alguma coisa em ti para esse olhar para os livros?
Com certeza. Eu acho que a melhor forma de alguém entrar em contato com o livro é o exemplo. Então, na minha casa, tanto a minha mãe quanto meu pai sempre estavam lendo. E a gente tinha uma biblioteca bem grande, então eu tinha livro, era fácil de eu ter acesso a livro. Então, era uma questão de tempo de eu começar a observar o que eles faziam com os livros e eu começar a me interessar e também começar a ler, né? Agora, aqui no projeto, você está falando para as pessoas que se inscreveram sobre literatura fantástica. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Então, a literatura fantástica hoje em dia está bem difícil de você definir ela e conseguir resumir ela em pouco tempo, porque ao longo dos anos e nos últimos anos ela foi evoluindo muito e foi se dividindo em vários subgêneros e hoje em dia alguns são tão conflitantes entre eles e têm características tão específicas que é muito difícil de você dizer literatura fantástica é isso. Mas se a gente fosse tentar fazer isso, talvez a literatura fantástica seja algo que sai do comum, que está fora do nosso dia a dia. Você citou um escritor do Senhor dos Anéis, que foi o que chamou a tua atenção. Mas como é que você vê os escritores brasileiros nesse nicho? Os brasileiros, eles estão... É uma luta difícil que a gente tem. A gente sempre luta contra uma certa dúvida das editoras, porque não existe ninguém assim... Não existe não é comum você ter autores brasileiros de fantasia vendendo e sendo expostos e tendo leitores, então existe um receio de lançar autores novos, mas a gente tem iniciativas muito boas, assim, começou lá com o André Bianco, com o Eduardo Spori, com o Rafael Dracon, depois ficou um tempo menor, assim, não teve tanto, e agora a gente está tendo o Felipe Castilho, que está entrando aí com um livro para uma editora grande, atrás de um projeto que está amparando ele muito bem, que está fazendo um sucesso muito bom. Então eu acho que se a gente comparar 10 anos atrás, a gente está muito bem, mas ainda precisa fazer muita coisa, acontecer muita coisa para a gente poder se acomodar. Pois é, atualmente a gente tem ouvido falar mais de escritores brasileiros, de livros que estão chamando a atenção de um público, principalmente do público jovem. Como é que você vê essa briga eterna que muitas pessoas acreditavam que a internet ia engolir esse nicho de livrarias e de literatura, mas ainda tem muita gente que gosta assim, desse contato com o papel. Como é que você vê essa luta hoje em dia? Eu acho que, na verdade, a gente não pode tratar isso muito como uma luta, apesar de ser, mas a gente tem que tratar como coisas que coexistem e entender como elas existem para ajudar uma outra a ficar bem, né? É engraçado a gente falar que a internet, e é verdade que a internet compete com os livros, mas a maioria das pessoas que está na internet, de alguma forma, está lendo. É verdade. Então, assim, o ato de ler... Agora é a gente descobrir como que a gente vai pegar essas pessoas que estão lendo na internet e passar para os livros. Existem já algumas coisas muito boas, esse trabalho que o Sesc está fazendo de trazer os autores até os leitores e de fazer essas oficinas e fazer esse contato entre autor e leitor, é uma das coisas que vai facilitar muito esse processo. Você participando desse projeto vai passar por várias regiões do país. Já dá para ter uma noção de como é que o brasileiro vem se relacionando com os livros atualmente? Eu acho que... ainda não consegui entender exatamente. Eu estou vindo aqui para São Luís e estou tendo uma excelente surpresa. Encontrei uma coisa bem diferente do que eu... Na verdade, eu tentei não vir com nenhuma expectativa, queria que a cidade me impressionasse. E o que eu tenho visto aqui, principalmente na parte de literatura, é muito interessante. Tem coisas muito boas acontecendo aqui, que eu não imaginava, e inclusive coisas que eu estou vendo aqui que eu vou levar para Curitiba, que eu vou tentar fazer lá, porque... então me impressionou bastante. Eu já tive em outras cidades também, e às vezes você acha que, puxa, não tem nada acontecendo. E quando você vai visitar a cidade, você percebe que não, existe alguém se esforçando, existe um esforço para que a literatura continue e que ela ganhe mais leitores. Então, eu acho que essa relação... apesar de todas as dificuldades, ela vai bem, assim. Não acaba que isso é uma troca de experiências, né? Não só as pessoas que se inscrevem no projeto como esse absorvem muita coisa, mas vocês que vêm também, teoricamente, ensinar, também aprendem bastante, né, Thiago? Eu acho que a gente aprende mais que eles, na verdade. Assim, para mim é nítido, toda vez que eu faço uma oficina e eu converso com pessoas sobre literatura, eu estou aprendendo mais do que as pessoas que estão atendendo a oficina. Como é que você vê a importância, então, desse tipo de
de projeto? Principalmente eu queria puxar bastante para o jovem, porque jovem tem aquele estigma de não gostar de ler, né? Sim. Mas aí a gente já vê que muita gente vem se interessando pela literatura. Como é que você vê esses projetos em que instigam a participação dos jovens? Eu acho que é importantíssimo a gente ter esse contato, porque existe uma coisa muito curiosa que eu já trabalhei com escola, já fui em escola falar com alunos e já falei com adultos, enfim, e você vê que até uma determinada idade, 7, 8 anos, eles têm muito interesse pelo livro. E daí depois daquilo existe um rompimento e o livro acaba não fazendo mais parte do dia a dia deles. Por que isso acontece? Qual que é esse problema, né? Então, entender esse problema e ver por que isso está acontecendo, eu acho que é uma das coisas. E esse tipo de projeto, eu acho que é uma coisa que pode reaproximar eles, porque quando você entende, você desconstrói o livro e entende o trabalho do escritor, ele começa a ver o livro de outra forma e começa a valorizar muito mais aquele trabalho, né? Então, eu acho que é esse trabalho de você aproximar as duas pontas, porque você tem o escritor numa ponta e o leitor na outra. E no meio aqui você tem editora, mercado, livraria, tem um monte de coisa acontecendo. Então, se você faz essa aproximação, facilita muito, né? Então, acho que esse projeto, nesse sentido, é muito importante. E dentro de casa, a saída ainda é o exemplo? É o exemplo. A minha filha tem 7 anos, eu sempre li para ela, e hoje a gente não precisa pedir, é natural, ela vai lá, pega o livro dela e senta e começa a ler. Então, acho que não adianta você esperar que, mas a escola, não é a escola, é você que tem que dar o exemplo para o teu filho ou para a criança que está perto de você. O exemplo é a melhor coisa. E o livro é uma coisa que nunca morre, né, Tiago? Sim, não vai morrer porque, assim, aí que tá, o livro, o que é o livro de ficção? É uma história, é contar uma história, é contar uma narrativa, né? Então, pode até ser que daqui a muitos anos a plataforma livro deixe de existir, mas contar uma história sempre vai existir. Tá certo, Tiago Tisson. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo bate-papo.